pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de caso da disciplina de metodologia do ensino de geografia. E olha, como vocês podem perceber, nós estamos aqui com um convidado super especial, que na verdade não é bem um convidado, não é? Por quê? Porque o professor Estevão, assim como eu, nós escrevemos o livro em 4 mãos, né? Vocês puderam perceber aí toda a comunicação dentro das 5 unidades do material, então não poderia ser diferente para que ele pudesse estar aqui conosco hoje, participando do nosso estudo de caso. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, professora Priscila, obrigado. Olá, pessoal. Eu sou o professor Estevão Pastore Garbim. A gente já deve se conhecer pelo livro, né? Porque quando a gente escreve, a gente também está fazendo um diálogo com vocês. Mas prazer em estar aqui, batendo esse papo. É isso aí. E hoje, para o nosso estudo de caso, a gente tem alguma coisa bem bacana, professor, para trabalhar com eles? Sim, a gente vai trabalhar com um recurso bem prático, bem acessível, que é um site do IBGE Educa, né? A gente mencionou no livro e a gente vai estar trazendo aqui algumas possibilidades para a gente pensar como está utilizando as informações desse portal para as aulas de geografia. E olha que bacana, pessoal, porque quando a gente fala deste portal, muitas vezes, sabe, professor, o pedagogo recém-formado, a gente tem aquela ânsia de fazer bem, de fazer caprichado, de fazer um bom planejamento. E muitas vezes, hoje, graças a Deus, aí com tantos recursos, né, que a internet nos possibilita, mas também a importância e o cuidado na seleção daquilo que nós utilizaremos no nosso planejamento. Então, a escolha aqui, ela é assertiva para a gente pensar numa forma muito prática, mas também cuidando, tá, da escolha, daquilo que a gente vai pegar. Porque se a gente colocar lá na internet, teremos milhares de sites, de blogs, e, enfim, de tudo quanto é tipo de planejamento, de aula. E aí, na geografia, isso é um problema, não é, professor? De não tomar esse cuidado? Acho que principalmente hoje, com essa facilidade que a gente tem em publicar informações na internet, o professor ele tem essa responsabilidade de saber onde buscar uma fonte confiável da informação. Então, não tem problema nenhum em nós não termos uma informação de cabeça ou de momento, né? Só que a gente precisa saber onde encontrar essas informações. E o site do IBGE é uma fonte que ela é totalmente gratuita, ela tem uma interface que é simples, algumas partes do portal elas são mais amigáveis, a gente vai estar falando sobre isso hoje. E sempre que vocês tiverem que trazer algumas informações a respeito da cidade que vocês moram, do tipo da população, do perfil, né, do território brasileiro, o portal IBGE Educa ele foi feito pensando no ensino nesse público-alvo. Então, olha só, gente, um portal gratuito, confiável, atualizado e o professor aqui vai mostrar pra gente como a gente pode manuseá-lo e ganhar essa expertise também em utilizá-lo da melhor maneira possível, potencializando tudo aquilo que o portal pode nos oferecer. Maravilha. Antes da gente ir para o portal, eu queria só fazer uma observação importante para vocês. Vocês já pararam para pensar qual que é o papel e por que o IBGE foi criado? Se a gente olhar na história do Brasil, o IBGE ele foi criado só no ano de 1936, certo? Por quê? Porque não tem como a gente criar uma identidade nacional, não tem como a gente saber da nossa realidade se nós não tivermos uma instituição que tem esse rigor e esse cuidado de coletar esses dados. Então, o IBGE é uma instituição que ela é do século XX e que desde quando ela foi fundada, ela tem essa preocupação também com a qualidade do ensino de geografia, certo? Então, assim, uma curiosidade. Uma das primeiras revistas científicas que nós temos com uma seção dedicada ao ensino de geografia no Brasil foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso é muito importante, até porque
Quem se lembra, tá? Ou quem já leu, nossa primeira unidade do material, né? A nossa primeira unidade que a gente faz ali, sim, toda uma constituição histórica de quanto a geografia foi se tornando ciência e como isso foi sendo trazido para o Brasil. A gente está falando de um contexto que a gente ainda tinha que se reforçar uma identidade nacional, né? Que tinha iniciado no século passado, mas 1936 ainda é um começo de século, Sim. né? Então, precisava ainda ter essa ideia de identidade nacional. A questão de que também nós precisamos pensar de que a geografia ainda não tinha uma característica toda brasileira. Tudo que se aprendia aqui, muito do que se aprendia, do que se ensinava aqui, era uma forte influência, isso, né? Ótimo, maravilha. É assim, gente, vocês devem... Talvez, né, quando começaram a ler o livro, principalmente no primeiro capítulo, falar, mas tem história, tem teoria, o que eu vou ver isso, né, durante a minha vivência em sala de aula? Mas não se enganem, isso é fundamental, porque quando a gente vai realizar uma prática, se a gente não tem uma base, se a gente não sabe o que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo daquela forma, a gente não vai conseguir pegar... às vezes aquele conteúdo, aquela fala ou aquela ideia que o aluno traz e colocar num sistema de ideias mais coerente. Então, esse contexto também da criação do IBGE, professora, a gente tem que pensar o seguinte, crise de 1929, Brasil tinha um modelo agroexportador de café. A gente precisa modernizar a nossa economia, a gente precisa investir na indústria. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como que é o nosso território, né? Quais são as nossas demandas, se as minhas regiões geográficas elas não são integradas. Então o IBGE vem para auxiliar e criar um conhecimento geográfico nacional, não só para a educação, mas para toda a dinâmica aí do Estado brasileiro. Por isso a geografia e a estatística. Exatamente. E a história, e a matemática. Então, a gente vai ter várias possibilidades aqui de vocês criarem um diálogo entre diferentes disciplinas. Porque não tem como a gente fugir das discussões da geografia, se distanciar totalmente da matemática. Não tem, né? Como é que eu vou trabalhar com algumas operações para falar sobre o território brasileiro, sobre a minha população municipal? Então, a gente vai estar dando umas pinceladas aqui para auxiliar vocês a elaborarem essas estratégias. Perfeito. Então, vamos lá, professor? Vamos lá. Vamos, então, para o nosso site. Tá. Ó, informação importante. A gente fez algumas perguntas aqui. Isso. Para a gente tentar formatar melhor algumas possibilidades que a gente tem no site, certo? Então, a gente já falou da importância do portal do IBGE, e a gente vai mostrar para vocês o nosso site, né, o portal do IBGE Educa. Então vocês acessem lá, tranquilo, você consegue acessar pelo seu smartphone, sabe? É um site que tem uma acessibilidade bacana. E tem uma interface que logo de primeira dá 3 possibilidades para a gente. Então tanto o aluno, a criança, ela pode acessar esse site, quanto o adolescente ou mesmo o professor, certo? A gente vai estar fazendo aqui alguns movimentos para mostrar como interagir com essas 3 partes do nosso portal. Exatamente. E percebam assim, tá, gente? Eu, professora, estou preparando, planejando a minha aula. Eu vou entrar aqui na interface destinada ao professor. Ah, mas será que eu consigo fazer junto com as crianças algumas atividades, planejar uma aula no laboratório de informática da escola? Também dá, entrando aqui na interface das crianças, tá? Então, primeiro passo, lembrando, o site é gratuito, é fácil de ser confiável, é fácil de ser acessado, pode ser por diversos meios, aí seja tablet, smartphone, computador, enfim, tá? É possível fazer qualquer tipo de interação. Exatamente. Então, vamos começar, gente, dando uma olhada aqui no portal voltado para as crianças, beleza? Então, a gente tem aqui, ó... Ele é bem lúdico, tá? Eu acho que essa é uma primeira característica, gente, quando a gente fala dessa parte que é destinada às crianças, tá? Ele é bem lúdico, né? Lembrando,
que essa ludicidade faz com que as crianças também despertem o interesse por conhecer e explorar melhor todo o Brasil de modo geral, as suas características, dependendo do objeto que o professor toma aqui como conhecimento. Maravilha, essa proximidade que o site tem com a criança, até um estímulo para que ela busque se relacionar com aquelas informações e que trabalhe articulando os conteúdos de geografia com a realidade que ela tem. Beleza? Então vamos lá. O site, ele mostra aqui para a gente, nessa aba das crianças, ela tem algumas opções, tá? A mais imediata que a gente tem é, vamos conhecer o Brasil? Vamos clicar lá. Professor, o que a gente pode fazer, né? A gente simplesmente abre o site e deixa a criança mexer? Não. Não. Toda vez que a gente vai utilizar um recurso didático, a gente tem que dar um propósito, né, para aquele uso daquele nosso recurso. A gente até destina, se eu não me engano, no 5º capítulo do nosso livro, a gente fala de alguma dessas possibilidades. Tudo bem? Agora, uma coisa que a criança ela não vai fazer é relacionar aqueles conceitos e as categorias analíticas que nós, professores, devemos saber, certo? Então, de que maneira que eu permito que a criança estabeleça essa relação? Então, vamos lá. No site, a gente tem algumas opções aqui básicas. Então, o portal do IBGE ele vai mostrar a possibilidade da gente conhecer o nosso povo, o nosso território, o nosso estado, né, e a nossa cidade, e algumas notícias, algumas questões da atualidade. Lembrando, gente, que esses conteúdos aqui, eles também estão ali na Base Nacional Comum Curricular e eles ali efetivamente não sairão dessa maneira, tudo organizadinho, nosso povo, por exemplo, mas eles estão sim lá nos objetos do conhecimento. E a partir do desenvolvimento das habilidades que a BNCC traz, a gente pode fazer o nosso planejamento para a utilização deste recurso em sala de aula. Exatamente. Então vamos pensar o seguinte, por que eu vou trabalhar com essas características ou com essas informações sobre a população brasileira com as crianças? Então vamos lá, vamos retomar uma coisinha bem básica. Quando nós falamos em geografia, a gente está falando, sobretudo no estudo, de um objeto que nós chamamos, e vocês tiveram a oportunidade de ver no livro, que é o espaço geográfico. Tá? Existe espaço geográfico sem a presença de pessoas? Não, não tem essa possibilidade. Então não faz sentido a gente trabalhar com geografia, falar de uma natureza ou falar de uma paisagem natural sem colocar as pessoas. Certo? Maravilha. Mas aí, vejam só, olha como que existem algumas questões que tornam essa decodificação para uma criança um pouco mais difícil. O que significa população? Né? Se a gente parar para pensar, a gente não vê a população. Nós vemos pessoas. Então, a população de um país, a população de um estado, de um município, ela é algo que a gente constrói aqui, é uma noção que a gente precisa construir para generalizar as características de todas as pessoas que ali habitam. Certo? Então, o que é importante a gente trazer, tornar isso concreto, principalmente trabalhando com os anos iniciais do ensino fundamental? É que uma população ela é composta por pessoas que são muito diferentes. Basta olhar a sala de aula. A gente vai ter meninos, meninas, pessoas mais altas, mais baixas, que têm gostos diferentes. E é importante a gente conhecer essa diversidade entre as pessoas que constituem a nossa população. Beleza? Então, você não vai deixar a criança mexer no site simplesmente. Com essa ideia, com essa leitura que vocês têm, com a formação de vocês, bom, sabendo disso e observando aqueles conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, o que eu posso fazer para os meus alunos trabalharem com esses conceitos e com essas noções, né? E professor, pode ir manipulando. Uma coisa que a gente já conversou bastante
é efetivamente o cuidado. Não é perguntar quando você dá o exemplo, né? Ah, o que é a população? Gente, de novo, nós devemos refutar uma disciplina conteudista. Então, não é que vocês vão simplesmente, exatamente, entrar aqui e pedir para a criança decorar o conceito do que é população. Ele precisa desenvolver a habilidade, tá? Lembra que a habilidade é o saber fazer, é prático. Ele precisa internalizar essas noções que envolvem o conceito de população. Porque se ele tiver isso nos anos iniciais, quando efetivamente ele precisar trabalhar com população, porque daí, lá nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, isso vai tendo que ser consolidado e sistematizado, ele tem bem desenvolvido essas noções, né, professor? Exatamente. Então, é você não deixar de lado o conceito ou o conteúdo, aquela definição que você tem ali, internalizado da sua forma. Mas você precisa trazer para o aluno, dar um significado no tempo dele, respeitando aquela coerência que você, como professor, construiu e que sabe. Certo? Então, vamos dar uma olhada no nosso portal. A gente acessou aqui o primeiro link, Nosso Povo. E o site do portal IBGE Educa, ele vai trazer aqui alguns textos também bem simples que falam da importância. Como é que a gente faz para saber as características da população? Né? O que é o censo? Quem são as pessoas que fazem esse tipo de levantamento? Então, tudo isso é uma curiosidade, é importante a criança saber que esse tipo de levantamento ele acontece. Tudo bem? E aí, o que o site ele permite a gente explorar? Vocês percebam que nós temos aqui no nosso menu lateral algumas opções. Tudo bem? Então, qual é o tamanho da população brasileira? Quantas pessoas que moram aqui no Brasil? O site ele vai trazer essa informação de uma maneira bem objetiva. Nesse momento, a gente tem aqui uma população estimada de 203.545.092 pessoas. Né? Tá, mas qual é o tamanho dessa população? O que significa esse número para uma criança? Né? Vamos ver a sala de aula. Quantos somos dentro da nossa sala de aula? Então, nós somos em 20, nós somos em 30. Olha o tamanho que o Brasil é. Agora, não basta a gente ficar no número. Não basta a gente ficar só falando das características gerais do território da população brasileira. Por quê? Porque a população ela é uma ideia, é um conceito mental, ela é uma abstração. Ela vai ganhar concreticidade quando a gente começa a observar como essa população brasileira ela está representada no espaço em que eu estou vivendo. Tudo bem? E aí a gente entra num ponto, professora Priscila, que é a questão da escala de análise, a escala geográfica. Evidentemente que a gente não vai falar a palavra escala. Até para não assustar de repente, né? Até para não cortar a comunicação, né? Porque o que é escala, né? Mas assim, estabelecer essas relações entre aquilo que está distante, aquilo que está perto, aquilo que é o geral, aquilo que é o particular, né? Então, o local, o nacional, se fala muito disso exatamente, na geografia, né? O global, são as escalas. São as escalas. Não é possível a gente trazer essas relações prontas para o aluno. O que a gente pode fazer é dar condições para que ele consiga realizar esse tipo de construção. E uma coisa importante quando a gente fala de escala, né? Professor, a gente fala muito, né, do local ao global, partindo também para o regional, para o nacional, mas um fato importante é que a criança, ela vai sim estar compreendendo as escalas de modo intuitivo. Então, até o professor fala, aproximadamente, né, esse número de habitantes que hoje nós temos no Brasil. E é isso, a gente não precisa, numa escala, nesse momento do processo de escolarização dos anos iniciais, a criança ainda não precisa ter essa abstração total. E ela não vai conseguir fazer isso. Então,
se nós conseguirmos desenvolver essas habilidades de intuitivamente, a partir dos estímulos e do trabalho e da condução do professor, para que ela desenvolva essas habilidades de compreender a escala através dessas comparações, né? Do que é maior, do que é menor. Esses tipos de habilidades são essenciais. Então, vejam, lembram que a gente já falou bastante sobre isso? Olha, observação, descrição, comparação são essenciais, né? Representação são essenciais para a geografia, né, professor? Exatamente. Isso é um processo. Então, ele começa no dia que a gente nasce e termina no dia que a gente morre. Então, é sempre um processo que a gente vai ter que desenvolver e nós, principalmente trabalhando com a geografia, nós temos essa possibilidade de permitir que o aluno pense a realidade que ele está vivendo, mas conectado com outras realidades mais distantes também. Certo? Então, vamos lá. Ó, Estevão, mas... Beleza, a população ela é um conceito muito geral. Como que eu faço para tornar isso mais concreto para o aluno? Então, o site ele traz algumas possibilidades também. Eu vou ressaltar algumas, não todas, porque aí vocês também têm, né, o desafio, né, de explorar o portal. Exatamente. Então, ó, vamos lá. Eu vou separar alguns para vocês. Idade da população. Certo, nós somos em 213 milhões, mas quantos são jovens, quantos são crianças, quantos são homens, mulheres? Né? Vamos começar a dar um corpo e um jeitão para essa população brasileira? Então, a idade é algo importante para a gente ressaltar. No site do IBGE Educa, a gente ainda precisa, eu não diria que assim, no site do IBGE Educa especificamente, mas nós da geografia mesmo, a gente precisa pensar em algumas estratégias para tornar esses dados mais tangíveis, exatamente, né? Então, assim, uma pirâmide etária, sem condições de uma criança conseguir interpretar isso da maneira como nós fazemos. Então, neste caso, esse tipo de informação que nós temos aqui, você como professor vai ter a possibilidade de saber, olha qual que é a porcentagem de homens, de mulheres que nós temos aqui na população brasileira. Quais deles que a gente pode considerar jovens, ou adultos, ou idosos, né? Então, esse é um tipo de informação que ajuda a ir caracterizando e a tornando um pouco mais concreto como que é a população que mora aqui no Brasil, certo? Bom, a idade da população, fechamos. Aí nós temos aqui um outro link, e esse sim eu achei bastante acessível, que é a respeito da cor e raça, né? Certo, a população brasileira ela é numerosa. Existe uma quantidade aí de homens e mulheres, de jovens, de adultos e de crianças. Mas e quais são as cores dessas pessoas, né? Quais são essas etnias? Como que essas pessoas elas se diferenciam umas das outras? E aí o IBGE trouxe aqui algumas representações que é bem fácil assim para a criança ter uma ideia de um pouco de como que essas características elas acabam se distribuindo no geral, certo? Então, se o Brasil tivesse 100 pessoas, nós seríamos 43 brancos, 47 pardos, 9 pessoas pretas, um amarelo ou indígena, tá? Isso aqui é a população autodeclarada. Uma coisa importante, tá? Aqui, essa forma de representação, e inclusive vem aqui, ó, ilustração simplificada para fins pedagógicos. E é isso que a gente precisa fazer, aprender a explorar o portal de modo a trazer isso de uma maneira muito didática, muito pedagógica para as crianças. Aqui, gente, a gente só com esta representação existe uma quantidade infindável de conteúdos que estão na geografia, principalmente no 4º e 5º ano do ensino fundamental. Se vocês pegarem lá na base, na BNCC, nos objetos do conhecimento, vocês vão perceber que existem diversas questões ligadas. Hoje se fala muito de trazer, sim, a toda a contribuição dos indígenas.
E uma coisa importante também, tá? Inclusive porque seria talvez até uma interdisciplinaridade aqui, não especificamente da geografia, mas a questão também das cores. Eu me lembro, gente, que uma vez, professor, surgiu toda uma discussão exatamente assim, olha, mas chamar de preto, então, isso é, sou racista se eu chamar de preto. E aí, daqui, dá para surgir uma questão imprescindível e enorme para a gente pensar, porque a cor é cor mesmo. E aqui, neste sentido, quando você fala cor ou raça, nós estamos caracterizando a população brasileira. Isso não implica uma forma discriminatória com esta população, né? Então, vejam que, inclusive, os indígenas, sim, são denominados de amarelo, né? É a cor amarelo. Então, olha quanta coisa que dá para a gente fazer aí, um projeto maravilhoso na escola, né, dessa conscientização que quando se torna pejorativo quando eu chamo o outro de preto, né, dentro de que contexto? Porque aqui, quando o assunto é estudar, né, a constituição da cor, da raça da população brasileira, não é pejorativo eu denominá-los como pretos. Exatamente, até porque essa informação aqui é com relação à autodeclaração. Então, a própria pessoa, ela disse, né, qual é a sua cor. Então, vejam, a gente tem várias possibilidades aqui, talvez não de trazer um conteúdo e trabalhar aquilo em profundidade, dependendo do período ou o momento que aquela criança esteja, né, durante a idade escolar, mas vejam, junto com essa questão das cores, a gente também tem uma outra questão. Por que nós temos todas essas cores diferentes? Então, essa população... lá na história. Exatamente. Do Brasil, né? Por que nós somos em 213 milhões? De onde que vieram esse tanto de pessoas? Né? Será que todos estavam sempre aqui no território brasileiro? Ou será que eles vieram de outros lugares? Então... Veja, o que era só um número, ou só uma palavra, população no caso, né, população do Brasil, ela deixa aquela dimensão mais abstrata e vai criando algumas possibilidades de aproximar no cotidiano do aluno. Então isso é bem bacana, né, professora? Eu acho formidável, né? Gente, de novo a gente fala, tá? Nós estamos aqui apresentando a vocês diversas possibilidades, mas os recursos não se estancam aqui, tá? Existem infindáveis recursos que o site nos possibilita, né, professor? Exatamente. Isso tudo vai depender daquilo que você percebe da sua turma, do contexto. O professor ele tem essa liberdade de pensar o recurso mais interessante para os alunos naquele momento, né? Então, isso aqui são recursos, são instrumentos. Cabe a você utilizá-lo da forma que você julgar mais conveniente. Tudo bem? Bom, um outro dado interessante aqui que traz uma representação também bem familiar é das pessoas com deficiência, né? Então, veja, olha só, isso aqui é um dado que até nós, adultos, às vezes não temos essa dimensão. Então, se o Brasil ele tivesse 100 pessoas, olha só, nós seríamos 19 com dificuldade para enxergar. Bom, né, professor? Algum tipo de limitação, né? Aqui nós já estamos sendo representados aqui. É verdade. Desses, 3 são com deficiência visual. Total, né? A diferenciação entre os 19 e esses 3. Exatamente. Vejam, 7 teriam alguma dificuldade para caminhar ou para subir degraus. 5 teriam dificuldade para ouvir. E 1 teria deficiência mental ou intelectual. Então, às vezes, a gente pode ter um caso de uma criança que tem uma deficiência também, que está ali, né, que tem alguma dificuldade. E essa é uma forma também da gente ver que o Brasil ele tem várias pessoas nessas situações, né? E no caso da geografia, não basta a gente simplesmente dar essa informação, a gente tem que pensar o seguinte: se nós trabalhamos com espaço geográfico,
se a gente está falando de lugar, de território, se a gente está falando de paisagem, se a gente está... Certo? Será que essas pessoas, todas elas têm a mesma facilidade para acessar esses ambientes, para usar o território ou não? Será que a nossa sala de aula, ela foi pensada desta forma? Será que a escola, ela pensou nessas estratégias para que esses alunos que têm algum tipo de deficiência, eles consigam utilizar do território escolar da mesma forma? Então... Uma coisa bacana, gente, aqui, que também vale uma explicação, quando a gente está falando exatamente aqui, nós estamos exemplificando as pessoas que têm algum tipo de deficiência, tá? Então, olha só que interessante. Nós poderíamos fazer 2 trabalhos e aí, independente, depende só do objetivo, os 2 não estariam errados, tá? A gente poderia, sim, olha, partir do portal, do IBGE, Educa, e faria essa representação. E aí nós poderíamos fazer um levantamento usando uma malha quadriculada na sala de aula para fazer um levantamento dentro da sala de aula. Então, aqui nós temos um comparativo se o Brasil tivesse 100 pessoas. A nossa sala tem 30 alunos, então vamos ver como que ficaria representada a nossa sala para ver se quinto ano já trabalha proporcionalidade na matemática. Quarto ano já começa a trabalhar com proporção. Quinto ano isso se intensifica. Então, vamos daí fazer uma comparação entre, olha, será que a nossa sala, ela é uma representação do Brasil? Quando eu disse que daria para inverter, eu posso começar da sala de aula também, depois ir para o site, ou vice-versa. Ali não teria problema. Mas também, quando a gente trabalha a geografia, para trabalhar com escala, com gráfico, é importante que a gente utilize a malha quadriculada. Tá? Para que também a gente não faça toda aquela coisa de qualquer maneira. Então, isso fica bem didático para as crianças. E hoje, a gente consegue encontrar ali malhas quadriculadas de tamanhos diferentes desses quadriculados, inclusive no formato de almaço, né? Toda quadriculadinha e que dá para a gente fazer um trabalho muito bacana. Lembrando de novo, estamos desenvolvendo uma habilidade de comparação para estabelecer diferenças e semelhanças. Habilidade essencial para o ensino da geografia. Exatamente. E com relação assim, né, isso que a professora Priscila comentou conosco, será que a nossa sala de aula ela é representativa com a realidade do Brasil? E aí o site ele também traz aqui algumas outras informações da seguinte maneira. Aqui no endereço das crianças no Brasil, olha só, ele traz um pouco mais próximo desse nosso público-alvo, né? Então, a cada 100 pessoas que moram no Brasil, 17 são crianças. Elas têm até 12 anos de idade. A cada 100 crianças que moram no Brasil, 51 são meninos e 49 são meninas. Tudo bem? 84 vivem em uma área urbana e 16 em área rural. Olha só essa mudança de proporção que nós temos aqui. Será que sempre as crianças no Brasil, elas moraram principalmente na área urbana, nas cidades? Quando será que isso começou a ser modificado, né, professor? Exatamente. Será que os nossos pais, quando eram crianças, também moravam na cidade? E os avós deles? Então, é uma maneira da gente começar a pensar, nossa, mas por que mudou? Né? A gente não vai falar sobre urbanização nesse momento, mas já é uma forma de você ir preparando essas ideias, ou principalmente essa noção de historicidade da nossa realidade, para que o aluno ele comece a exercitar essa visão um pouco mais crítica de que o mundo em que nós vivemos ele não é o mesmo sempre, ele está em constante transformação. Então aqui a gente também tem a proporção, né, com as cores. A cada 100 crianças de 5 anos, 24 sabem ler. De 12 anos, 99 sabem ler. Então, tudo isso daqui é uma maneira da gente pensar. E nós aqui, será que nós somos muito diferentes dessa proporção que nós temos? Por que será? Onde que nós podemos encontrar uma situação diferente aqui no Brasil? Certo? Lembrando que a gente pode comparar
espaços distintos no mesmo período, no caso, na atualidade, como a gente pode também trabalhar o mesmo espaço em tempos distintos, como o professor falou, olha, e no tempo dos nossos avós, e no tempo dos nossos pais. Então, daqui, gente, dá para fazer um trabalho o ano inteiro. Não precisa nem de livro didático de geografia, só utilizando o site do IBGE, aqui do portal Educa, é perfeito para se ensinar geografia. É isso aí. E olha, gente, para a gente poder também criar um momento aí, talvez um pouco mais lúdico, a gente tem uma aba aqui chamada Brincadeiras. Muito bacana. Tá? Então eu vou clicar aqui no link para vocês verem, porque nós temos vários jogos aqui que podem ser explorados de várias formas. O que eu gostaria de chamar a atenção é nesse primeiro, crie seu personagem. Então, a gente tem a possibilidade de escolher aqui, tipo de cabelo. A própria criança criar o seu, vamos dizer assim, o seu mascotinho, seu avatar. O seu avatar. O seu avatar não é nem mascote, né? É o avatar realmente. Então, percebam que é ele que vai, é como ele se vê, né? Lembra, de novo, vou voltar lá na Base Nacional Comum Curricular, na área de Ciências Humanas. O ponto de partida é a relação sempre, o eu, o outro, o nós. Então, aqui é como eu me vejo, eu, né? A minha identidade, a identidade do povo brasileiro, da população brasileira. Então, a gente vai criando todas essas perspectivas e amarrações, tá? Porque às vezes a gente levar o aluno propriamente dito, né? Vem aqui, Estevão, né? Vem aqui na frente. Às vezes é meio complicado, você pode acabar expondo, a criança pode ser tímida. Então, você pedir para criar um avatar é uma possibilidade de você trabalhar ali com algo que é mais... Até autoestima, até como ele se vê. E outra coisa, gente, professor tem que ser eternamente observador. Às vezes, até numa atividade que, para um fim, você começa a perceber outras coisas que às vezes você nem tinha planejado. Por exemplo, uma criança que se descaracteriza totalmente aqui. Opa, peraí, o que será que está acontecendo com esse aluno, né, professor? Ao criar o seu avatar, ele desconfigurou, ele descaracterizou. Então, como que ele também está se vendo? Exatamente. Então, vejam, né, dá para a gente articular a geografia com tudo e com esses recursos aqui. Então, às vezes a gente pode até brincar com geografia, né? Então, gente, essas aqui são algumas das possibilidades sobre... as crianças, isso. E a gente tem uma outra aqui que eu gostaria, olha, como professor de geografia, eu gostaria de falar com vocês, assim, mas com cuidado, porque nós da geografia, para a gente criar um conhecimento geográfico, a gente tem que articular aquelas informações com as categorias de análise. Isso é muito caro para a gente, sabe? Pro professor que vai dar uma aula de geografia, para ele tornar o conteúdo geográfico, ele precisa trabalhar com essas categorias. E aí tem algumas palavras que são escorregadias. Mesmo nós, quando a gente está escrevendo um livro, né? E a gente quer passar uma mensagem, existem várias formas da gente estabelecer esse diálogo por meio da escrita. Então, nós falamos principalmente na primeira unidade do nosso livro sobre a categoria de território, né? Então, às vezes a gente olha lá assim, o território é um recorte do espaço em que a gente tem uma relação de poder. Aí a gente lê aquilo, assim, tá, mas alguém manda e alguém obedece? Como é que eu vou falar um negócio desse com uma criança, né? Como é que eu vou tornar um assunto desse... será que é só isso, né? Será que é só isso? Um manda, outro obedece e pronto, tá tudo resolvido, né? No meu dia a dia, como é que eu faço para trabalhar com um território? Não é assim, tá? Então, assim, leitura constante, minha recomendação. Sempre, gente, busquem ler artigos, livros de geografia, desses conceitos, tem muita coisa bacana. Só que a gente tem que pensar o seguinte... Todo espaço que nós trabalhamos na geografia, de alguma maneira, ele tem o seu valor. Então, a escola tem o valor para os professores, para os alunos, o shopping tem o valor que ele tem,
todos eles a gente realiza algum tipo de atividade. E essas atividades que nós realizamos, e principalmente como nós podemos realizar, é que vai trazer as discussões sobre a categoria de território. Tudo bem? Então, quando nós pensamos nas possibilidades de trabalhar com o território, nas aulas de geografia, isso é muito diverso. O território está em todos os lugares, de várias formas. Nós que vamos ter que fazer o recorte mais adequado. Então, assim, como é que eu vou falar de algo que eu não conheço? Não dá, né? Por isso que o IBGE foi criado. Então, aqui nessa aba Nosso Território, nós temos a possibilidade de termos acesso a algumas características sobre o Brasil. Tá? Então, o Brasil no mundo. Em que lugar, né? Qual que é a posição que o Brasil fica em relação aos demais países? A gente tem esse tipo de informação aqui no site. Aí, beleza, professor, mas eu sei, o Brasil fica aqui do lado da Argentina e tudo mais. Beleza. Mas o que isso implica para a nossa vida? Né? Se eu estou mais próximo ou mais distante de um outro lugar, de um outro ponto, em que medida que essa distância ela pode dificultar ou facilitar o meu contato com esses outros territórios? Então, é esse tipo de sutileza que faz com que a gente consiga tornar essas informações um pouco mais cotidianas. Né? Então, tem aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o tamanho do território brasileiro. O território ele não é só medido em quilômetros quadrados, mas ele também é isso. E aí uma pergunta que a gente pode fazer e que não fica só restrito à geografia. Por que que o Brasil ele é tão grande? Ele é o quinto maior país do mundo, mas por que que ele tem essa extensão territorial toda? Como foi delimitado? Como que Quando? foi Por delimitado? quê? Né? A gente não fica só na informação, a gente começa a problematizar essa informação. Então, o Brasil é grande, beleza. Quais são os pontos extremos que o Brasil tem? Se a gente pudesse traçar uma linha, qual seria o tamanho dessa linha de um ponto extremo ao outro? Porque o Brasil ele sempre teve esse formato? Ou será que isso mudou ao longo do tempo? Por que que mudou? Aí já começa a dialogar com a história, certo? Então, tomar esse cuidado em tornar essas informações não apenas uma curiosidade, mas como parte de uma visão de um processo que transforma o espaço geográfico. Beleza? Uma coisa que eu queria falar, professor, é sobre... Vocês podem perceber aqui que agora que nós efetivamente chegamos nos mapas, e isso vai se aplicar nos demais, tá? Tem sempre um linkzinho dito assim, ó, clique aqui para fazer o download do mapa. Eu queria fazer uma ressalva, tá? Porque assim, gente, eu já presenciei isso, tá? Professores que pelo desconhecimento da utilização de um site confiável e de repente assim, eu quero um mapa do Brasil. Entra na internet, mas o mapa não tá do tamanho que eu quero, né? Então, imprime, o mapa tá desse tamanhozinho, no tamanho da folha sulfite. Aí, o que a pessoa faz? Estica o mapa. O que acontece com o mapa, gente? Deixa de ser mapa. Ele fica deformado, você perde a informação. Totalmente deformado, gente. E aí, eu sempre falo que é a mesma coisa, de que para uma criança que não tem a nossa clareza... É a mesma coisa, se eu der um mapa todo desconfigurado para ele e dizer que é o Brasil, e fazer um coraçãozinho e dizer que aquilo ali é o território nacional, ele também vai entender que por quê? Por que não? Tanto faz eu dar uma coisa toda desconfigurada e um coraçãozinho, um quadradinho, vai dar na mesma situação. Então, muito cuidado, e é por isso que a gente está mostrando para vocês a importância da utilização de um site confiável que vai trazer pronto para a gente os mapas que podem ser utilizados em sala de aula para fins didáticos. Exatamente. Posso fazer uma observação super rápida aqui com eles? Sim, vou dar uma dica, gente. Que encontrar informações do Brasil até que não é tão difícil assim. Mas e se a gente quer trabalhar com o nosso município? Às vezes a gente mora numa cidadezinha que nem aparece no mapa, né? Conforme
a gente costuma dizer, eu vim de uma cidadezinha pequena, né? Então, onde que eu posso encontrar a história do meu município, os dados básicos do meu município, né? Aquilo que a gente pode explorar nas aulas. Então, aqui nós temos, nesse portal do IBGE Educa, uma seção voltada para jovens, né? Um público um pouco mais grandinho. E aí nós temos, nesse nosso site, uma opção que é chamada Conheça o Brasil. Tá? Isso aqui vocês dêem uma olhadinha depois, porque nós temos aqui também um endereço que é Cidades e Estados. Clica aqui, beleza? O que a gente faz? Aqui a gente tem a possibilidade de pesquisar todos os municípios brasileiros. Então você clica aqui, municípios, e você digita o município que você mora. Eu vou fazer uma homenagem aqui à minha cidade natal, Iporã, que é uma cidadezinha pequenininha aqui do Paraná. Tá? Eu conheço Iporã, viu, professor? Maravilha. Então aqui nós temos as informações sobre a população estimada, né, do ano mais recente que vocês têm aí, a população do último censo, densidade demográfica. Maravilha. A gente tem aqui também alguns mapas interativos que faz uma comparação daquele meu município. Qual que é o tamanho da população do meu município em relação aos demais do estado que a gente mora, do país, né? Então, tudo aqui. Agora, outra coisa que eu gostaria de ressaltar é nessa abinha aqui, ó, histórias e fotos. Olha que bacana, gente. Porque aqui a gente vai ter um acervo, mesmo que seja um acervo pequeno, simplificado, né? Mas a gente vai ter uma história confiável de como que deu origem, né, o processo de colonização ali daquela nossa área, do nosso território. E a gente vai ter até algumas fotos antigas que a gente pode estar comparando com as fotos da nossa cidade hoje. Então, De novo, professor, reforço, gente, são conteúdos através de objetos do conhecimento, de unidades temáticas, de desenvolvimento de habilidades que estão lá na BNCC. E muitas vezes o professor realmente tem dificuldade em pensar como eu posso fazer um trabalho bacana, tá? Olha aqui, gente, tem aqui, trabalha-se muito a questão do município e comparando com outras realidades, né? O partindo desse local, até para criar essa identidade do eu, né? Do outro. Então, pessoal, explorem, sejam curiosos, e a gente vai deixar esse desafio para eles, né, professor? Sim, com certeza. A gente tem muita coisa bacana aqui nesse site e isso aqui é só o ponto de partida, tá? Então, ainda mais com geografia, a gente tem várias possibilidades para estar trabalhando aí de uma maneira interessante. É isso, né? Então, vejam, gente, aqui para trabalhar o município, o estado, ainda que esteja lá na seção dos jovens, você, professor, pode entrar, navegar, explorar e adaptar para o contexto da turma que você trabalha, com as crianças, né? Professor, vamos só passar pelo do professor para mostrar para eles? Vamos. Gente, nós não vamos explorar aqui, tá? Só para mostrar para vocês que nós mostramos das crianças, exploramos bastante, dos jovens, que também têm recursos, e quando a gente fala do professor, também, então tem aqui a possibilidade de... Aqui ele traz, na verdade, né, já alguns recursos didáticos efetivamente, olha, com atividades. Exatamente. A gente pode filtrar aqui a atividade pelo período, né, se é ensino fundamental 1º ao 5º ano, ou educação infantil, tem algumas disciplinas. Então, a gente quer trabalhar com a televisão nos lares. Veja, isso é o uso do território, gente. Será que sempre a televisão foi um equipamento tão banal na nossa realidade? Então, você torna a informação uma coisa mais dinâmica, né? Minha casa, enfim. Tem aqui uma série de propostas que você pode estar adaptando. Inclusive, eles vão sugerindo essas brincadeiras, ou às vezes a própria utilização depois lá na parte das crianças, né, professor? Exatamente. Então, você consegue fazer esse diálogo aí entre essas 3 partes do portal e da maneira como vocês julgarem mais adequado. E aí, pessoal, gostaram dessa proposta? Nós vamos deixar aqui para vocês esse grande desafio.
Não tenham medo de pesquisar, de explorar. E ainda que você conclua a disciplina, deixe anotado este link, porque ele será muito útil na sua profissão, na sua atuação como professor, seja da educação infantil, seja dos anos iniciais do ensino fundamental. Correto, professor? Exatamente, professora Priscila. Eu quero agradecer você, professor, de estar aqui conosco. Uma aula maravilhosa, aplicável, totalmente aplicável ao nosso ensino de geografia. Eu que agradeço o convite, espero que vocês consigam aproveitar aí algumas dicas que nós demos hoje e fico à disposição. Tá bom, gente? Até mais, pessoal. Até mais.